Pode passar o slide. O método que é utilizado pelo SAMU de São Bernardo é o método START. Ele é um método internacional, então existem outros métodos. Esse é o que nós utilizamos e é o que é mais utilizado pelo Serviço de APH de São Paulo também. Ele é um método que ele foi criado para que qualquer profissional pudesse chegar num cenário de incidente de múltiplas vítimas e já dar uma primeira abordagem, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o técnico ou o condutor. Esse método ele foi criado na década de 80, na qual vai criar as vítimas conforme a sua gravidade. Então a gente vai classificar a vítima na cor verde se for uma vítima leve, na cor amarela se for uma vítima intermediária, na cor vermelha se for uma vítima mais grave. E na cor cinza ou preta, como era classificado antigamente, aquelas vítimas que são as vítimas inviáveis. Então qual que é a ideia dessa parte de triagem? Lembra que a gente falou, que a Mel falou, que a gente tem poucos profissionais e mais vítimas? Então a ideia aqui principal é fazer o melhor para o maior número de vítimas. Então eu não vou conseguir dar assistência para uma vítima, por exemplo, que está em parada cardiorrespiratória, eu não posso deslocar o profissional para ficar fazendo RCP enquanto tem outras vítimas. Então as vítimas vermelhas que eram viáveis, elas podem evoluir com uma gravidade maior, podem evoluir a óbito, por exemplo. Então as vítimas que são classificadas como cinza, a gente deixa no local. Então a gente vai fazer como fazer essa triagem. A gente tem esse fluxograma. Então eu cheguei no cenário, avaliei toda aquela parte que foi falada sobre segurança de cena, solicitei apoio e agora eu começo então a triar as vítimas. A primeira coisa que eu faço quando chego no cenário, eu já falo em voz alta, possivelmente vai gritando, para pedir que quem conseguir andar se desloque daquele local. Então a gente já chega e já pergunta, quem consegue andar? Quem conseguir andar, a gente já tira daquele local, coloca essas vítimas no local seguro. Se eu tiver as lonas montadas, já direciono para a lona verde. E essas vítimas, então, são as vítimas mais leves. Elas vão ser retriadas na lona, se for necessário, elas podem mudar de lona, não tem problema. Mas eu já consigo triar as vítimas críticas e as não críticas. Então, retiro essas vítimas verdes, é a parte mais tranquila. Depois eu vou seguindo o meu fluxograma e eu vou avaliar se a vítima respira. Se a vítima não respirar, eu vou fazer procedimentos simples. Então, para as vítimas que ficaram lá, que não deambularam, eu tenho de 30 segundos até 60 segundos, 1 minuto, para fazer essa triagem. Eu vou avaliar alguns parâmetros e posso fazer alguns procedimentos simples, como abertura de via aérea, estancamento de uma ferida sanguinante, um sangramento em grande quantidade. Então, avaliei se a vítima respira. Se a vítima não respirar, eu vou abrir a via aérea dessa vítima. Abrir a via aérea dessa vítima, ela voltou a respirar, eu vou classificar ela como vermelho, é uma vítima grave. Agora, se eu abrir a via aérea dessa vítima e ela não respirar, a gente já classifica ela como cinza. Então, vejam só, pode ser que ela esteja numa parada respiratória, pode ser que ela esteja numa parada cardiorrespiratória, eu nem avalio pulso. Mas se essa vítima não respira, se esse coração ainda baixa, vai parar dentro de alguns minutos. Então, a vítima é inviável. Então, não respirou após a abertura de vias aéreas, já classifico ela como cinza. Certo? Voltando lá na respiração. Se essa vítima respira, eu preciso avaliar agora a qualidade dessa respiração. Em vítima adulta, eu vou avaliar essa respiração, tem que estar em até 30 respirações por minuto. Se estiver acima disso, essa vítima está respirando rápida demais, ataque apneica, ou seja, é uma vítima mais grave, eu vou classificar ela como vermelha. Se ela está respirando abaixo de 30 respirações por minuto, eu vou seguir a minha avaliação. Então, está dentro do normal, eu vou seguir a minha avaliação. O próximo item que eu vou avaliar é a parte de circulação. E eu posso avaliar de duas maneiras. Eu posso avaliar vendo o pulso periférico. Então, coloquei a minha mão, avaliei para ver se ela tem pulso radial, por exemplo. Se ela não tiver pulso radial, não quer dizer que ela está parada, porque eu já vi lá em cima que ela respira. O que significa é que o sangue não está chegando na extremidade. O sangue está se concentrando nos órgãos nobres, como coração, pulmão, cérebro. E aí o que acontece? É uma vítima que está em choque. Para quem trabalha no APH já tem esse macete. Quando a gente coloca a mão no pulso radial e a vítima não tem pulso, a gente sabe que a pressão sistólica dessa vítima está abaixo de 80. Então a gente sabe que é uma vítima que já está em choque. Então posso avaliar dessa maneira. E posso avaliar também perfusão periférica.
Eu vou apertar a extremidade do dedo da vítima até ficar pálido, vou soltar e ele tem que voltar a ficar corado em até 2 segundos. Se passar de 2 segundos, significa a mesma situação. O sangue está demorando para chegar na extremidade. Então tem essas duas formas de avaliar. Então, se pulso radial ausente ou perfusão periférica mais do que 2 segundos, eu vou classificar essa vítima como vermelha, uma vítima grave. Agora, se estiver dentro do normal, eu vou fazer a minha última avaliação. Eu vou avaliar se ela cumpre ordem simples. Então, posso pedir para ela abrir e fechar o olho, para ela levantar a mão, apertar minha mão. Eu quero saber se ela está consciente e orientada. Porque se ela estiver confusa, estiver com rebaixamento de nível de consciência, eu vou classificar ela como vermelho. Então, ela pode ter um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Agora, se ela cumpre ordem simples, ela é classificada como amarelo. Então, só um macete para a gente resumir, para ficar fácil de lembrar. O PHTLS traz para a gente 3 palavrinhas aí, né? 32 pode fazer? Então, o que seria isso, né? Já vejo se a vítima anda, é classificada como verde. Veja a parte se ela respira ou não, faça abertura de vias aéreas. Se não respirar, é cinza. 32 pode fazer. 30 se refere, então, à respiração, para a gente gravar. Às vezes eu me deparo com acidente de múltipla vítimas e eu não lembro mais dessa palestra, então tenta gravar o 30, que é o padrão máximo da respiração no adulto. 32, a gente se refere ao 2, então, ao enchimento capilar e pode fazer a parte neurológica. Então, é uma forminha de gravar aí. 32 pode fazer. Uma outra forma que eu gravei também é sobre o ABCD do trauma, que agora é XABCD. Mas pensando no ABCD, a gente tem o quê? O A não seria a abertura de vias aéreas. Então aqui, ó, na parte de vias aéreas eu vejo se essa vítima respira. Se ela não respirar, eu sigo para essa parte do fluxograma. Letra B, eu não vejo a respiração, então o meu próximo passo é ver a respiração. Depois vem a letra C de circulação. Então eu avalio o pulso e perfusão. E o último passo, D de neurológico. Então fica fácil de gravar também. Pode passar. E aí, em 1995, foi criado o método Jumpstart. Esse método é um método um pouquinho mais minucioso, ele é direcionado para o público infantil. Ele foi criado após um incidente na qual teve a maior parte das vítimas como criança. E aí a gente pode direcionar de uma maneira diferente. Se eu não lembro esse método, eu posso sim usar o método START para criança. Mas se eu sei esse método, ele é mais minucioso para as crianças. Então, o que vai mudar aqui nesse método? A mesma coisa, eu chego, já peço quem consegue andar. As crianças que andam, a gente já coloca na lona verde. E aí eu vou seguindo aquela sequência. Primeiro, se a vítima respira. Se ela não respira, o que eu faço? Abre as vias aéreas. Abrir vias aéreas. Ela voltou a respirar, é uma vítima vermelha. Abrir as vias aéreas, ela não respira, no adulto, que cor que ela já era? Aqui na criança vai ser diferente. Por quê? A criança para muito mais por hipóxia. Então a gente vai dar uma chance para ela. Então, abrir a via aérea, ela não voltou a respirar, a gente vai fazer 5 ventilações de resgate. Então a gente vai fazer a via aérea. Se eu puder fazer a abertura de via aérea, pensando em jaw thrust, né, pensando em preservar a cervical dessa vítima, seria ótimo. Mas como é um cenário de múltiplas vítimas, a gente vai ver o que é o possível, né, para essa vítima. Abrir a via aérea, vou fazer então 5 ventilações de resgate. Abrir a via aérea, ela não respira, eu vou ver então antes, gente, se tem pulso palpável, porque senão a gente não investe. A questão do pulso, lembrando que crianças abaixo de 1 ano eu vou verificar o pulso braquial e acima de 1 ano eu posso verificar o pulso carotídeo. Então, se a criança tem pulso, mas não respira, aí sim que a gente vai fazer então 5 ventilações de resgate para dar uma chance para essa vítima. Dá para ver o pulmãozinho suflando? Fiz 5 ventilações de resgate, então vamos lembrar lá, a criança tem pulso e não
ela é classificada como vermelho. Se ela não voltou a respirar, ela é classificada como cinza. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas ela tem pulso. Realmente ela tem pulso, mas dentro de alguns minutos ela vai parar. Então a chance que ela tinha, a gente deu. Passou ali, a gente deixa ela lá e vai classificar as próximas vítimas. Certo? É bem difícil para qualquer socorrista, né, fazer isso. A criança que vai mudar, eu preciso ver se essa respiração está no intervalo entre 15 a 30. 45, desculpa, de 15 a 45. Se estiver abaixo de 15, essa criança está respirando muito lentamente. Se estiver acima de 45, está muito rápido. Então, se estiver alterada, essa criança é classificada como vermelho. Se estiver ausente, é uma vítima de choque igual no adulto. E a última avaliação, a parte neurológica. Aqui esse fluxograma traz para a gente o ABDI. O ABDI é uma escala que a gente avalia o nível de consciência de uma maneira mais simples, diferente do Glasgow, que é um pouquinho mais completa. O ABDI eu vou classificar a vítima em A, na letra A, se essa vítima estiver alerta. Vou classificar na letra V, se ela estiver respondendo a estímulo verbal. Então ela está lá de olho fechado, por exemplo. Eu preciso chamar essa vítima para ela poder ter algum tipo de resposta. Vou classificar como letra D. Se essa vítima, chamei ela não respondeu, fiz um estímulo doloroso para ela poder ter algum tipo de estímulo, de reação, aí eu classifico como letra D. E aqui no protocolo, por último, a letra I. Seria a vítima inconsciente. Fiz estímulo doloroso, ela não reage, classifico ela de inconsciente. Lembrando que o estímulo doloroso a gente faz no leito real, com uma caneta, tá bom? Esse aqui de externo está proibido. Então, como que eu vou classificar aqui na criança? O que vai mudar na criança? Se ela estiver alerta, se ela estiver respondendo estímulo verbal ou estímulo doloroso, fiz o estímulo lá com a caneta, ela reagiu, ela tirou a mão, ela é classificada como amarela. Agora, se eu fiz o estímulo doloroso, ela não teve reação nenhuma, ou então ela descelebrou, ela faz assim com a mão para dentro, né? Essa flexão anormal, ou a extensão anormal, quando ela decortica, quando ela decelebra, ela é classificada uma vítima mais grave, ela é classificada como vermelho. Pode passar. Então esse é o método de triagem que vocês vão ver lá fora. Obrigada.